Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Um Poeta Lírico, de Essa de Queiroz. Através de um narrador viajante como o próprio Essa foi, nós vamos conhecer a história do poeta Corriscoso. Isso, esse conto, né? O nome é O Poeta Lírico, mas é um conto. Foi sugestão da Lina Soares, que é uma das apoiadoras do Leitura de Ouvido. Se você quiser saber como se tornar um apoiador do Leitura de Ouvido, fica até o final que a gente conta pra você. Boa leitura! Um Poeta Lírico, de Essa de Queiroz. Aqui está, simplesmente, sem frases e sem ornatos, a história triste do poeta Corriscoso. De todos os poetas líricos de que tenho notícia, é este certamente o mais infeliz. Conheci-o em Londres, no hotel de Charing Cross, uma madrugada regelada de dezembro. Tinha eu chegado do continente, prostrado por 2 horas de Canal da Mancha. Ah, que mar! E era só uma brisa fresca de noroeste. Mas ali no tombadilho, sob uma capa de oleado de que um marujo me tinha coberto, como se cobre um corpo morto, fustigado da neve e da vaga, oprimido por aquela treva tumultuosa que o paquete ia rompendo aos roncos e aos encontrões, parecia-me um tufão dos mares da China. Apenas entrei no hotel, gelado e estremunhado, corri ao vasto fogão do peristilo e ali fiquei, saturando-me daquela paz quente em que a sala estava adormecida, com os olhos beatamente postos na boa brasa escarlate. E foi então que vi aquela figura esguia e longa, já de casaca e gravata branca, que do outro lado da chaminé, de pé, com a taciturna tristeza de uma cegonha que cisma, olhava também os carvões ardentes com um guardanapo no braço. Mas o porteiro tinha rolado a minha bagagem e eu fui inscrever-me ao burô. A guarda-livros, tesa e loura, com um perfil antiquadro de medalha safada, pousou o seu crochê ao lado da sua chávena de chá, acariciou com um gesto doce os 2 bandôs louros, assentou corretamente o meu nome, de dedinho no ar, fazendo rebrilhar um diamante, e eu ia subir a vasta escadaria quando a figura magra e fatal se dobrou num ângulo e murmurou-me num inglês silabado: "Já está servido o almoço das 7. Mas eu não queria o almoço das 7. Fui dormir. Mais tarde, já repousado, fresco do banho, quando desci ao restaurante para o lanche, avistei logo, plantado melancolicamente ao pé da larga janela, o indivíduo esguio e triste. A sala estava deserta numa luz parda, os fogões flamejavam, e fora, no silêncio do domingo, nas ruas mudas, a neve caía sem cessar de um céu amarelento e baço. Eu via apenas as costas do homem, mas havia na sua linha magra e um pouco dobrada uma expressão tão evidente de desalento que me interessei por aquela figura. O cabelo comprido, de tenor, caído sobre a gola da casaca, era manifestamente de um meridional, e toda a sua magreza friorenta se encolhia ao aspecto daqueles telhados cobertos de neve, na sensação daquele silêncio lívido. Chamei-o. Quando ele se voltou, a sua fisionomia, que apenas entrevira na véspera, impressionou-me. Era um carão longo e triste, muito moreno, de nariz judaico e uma barba curta e frisada, uma barba de Cristo em estampa romântica. A testa era destas que, em boa literatura, se chama, creio eu, cara. Era larga e era lustrosa. Tinha olhar encovado e vago, com uma indecisão de sonho nadando num fluido enternecido. E que magreza! Quando andava, a calça curta torcia-se em torno da canela como pregas de bandeira em torno de um mastro. A casaca tinha dobras de túnica ampla. As 2 abas compridas e agudas eram desgraçadamente grotescas. Recebeu a ordem do meu almoço sem me olhar, num tédio resignado.
Arrastou-se para o comptoir, onde o maître d'hôtel lia a Bíblia. Passou a mão pela testa com um gesto errante e dolente e disse-me numa voz surda: Número 307, 2 costeletas, chá. O maître d'hôtel afastou a Bíblia, inscreveu o menu e eu acomodei-me à mesa e abri o volume de Tennyson que trouxera para almoçar comigo, porque, creio que lhes disse, era domingo, dia sem jornais e sem pão fresco. Fora continuava a nevar sobre a cidade muda. A uma mesa distante, um velho cor de tijolo e todo branco de cabelo e de suíças, que acabara de almoçar, dormitava de mãos no ventre, boca aberta e luneta na ponta do nariz. E o único som vinha da rua, uma voz gemente que a neve abafava mais, uma voz pedinte que, à esquina em frente, garganteava um salmo. Um domingo de Londres. Foi o magro que me trouxe o almoço. E apenas ele se aproximou com o serviço do chá, eu senti logo que aquele volume de Tennyson nas minhas mãos o tinha interessado e impressionado. Foi um olhar rápido, gulosamente fixado na página aberta, um estremecimento quase imperceptível. Emoção fugitiva, de certo, porque depois de ter pousado o serviço, rodou sobre os calcanhares e foi plantar-se melancolicamente à janela, de olho triste e posto na neve triste. Eu atribuía aquele movimento curioso ao esplendor da encadernação do volume, que eram os idílios de Al-Rei, em marroquim negro, com o escudo de armas de Lanzarote no lago, o pelicano de ouro sobre um mar de sinopla. Nessa noite parti no expresso para a Escócia e ainda não tinha passado York. Adormecida, ria sua gravidade episcopal. Já me esquecera o criado romanesco do restaurante e de Charing Cross. Foi só daí a um mês, ao voltar a Londres, que entrando no restaurante e revendo aquela figura lenta e fatal atravessar com um prato de rosbife numa das mãos, na outra um pudim de batata, senti renascer o antigo interesse. E nessa noite mesmo tive a singular felicidade de saber o seu nome e de entrever um fragmento do seu passado. Era já tarde e eu voltava do Covent Garden, quando no peristilo do hotel encontrei, majestoso e próspero, o meu amigo Bracolete. Não conhecem Bracolete? A sua presença é formidável, tem a amplidão pançuda, o negro cerrado da barba, a lentidão, o cerimonial de um pachá gordo. Mas esta ponderosa gravidade turca é temperada, em Bracolete, pelo sorriso e pelo olhar. Que olhar! Um olhar doce que me faz lembrar o dos animais da Síria. É o mesmo enternecimento. Parece errar no seu fluido macio a religiosidade meiga das raças que dão os messias, mas o sorriso de Bracolete é a mais complexa, a mais perfeita, a mais rica das expressões humanas. A finura, inocência, bonomia, abandono, ironia doce, persuasão, naqueles 2 lábios que se descerram e que deixam brilhar um esmalte de dentes de virgem. Ah, mas também este sorriso é a fortuna de Bracolete. Moralmente, Bracolete é um hábil. Nasceu na Esmirna de pais gregos. É tudo o que ele revela. De resto, quando se lhe pergunta pelo seu passado, o bom grego rola um momento a cabeça, de ombro a outro, esconde sob as pálpebras cerradas com bonomia o seu olho maometano, desabrocha o sorriso de uma doçura a tentar abelhas e murmura, como afogado em bondade e em enternecimento. Mon Dieu, mon Dieu. Nada mais. Parece, porém, que viajou porque conhece o Peru, a Crimeia, o Cabo da Boa Esperança, os países exóticos, tão bem como Regent Street. Mas é evidente para todos que a sua existência não foi tecida, como a dos vulgares aventureiros do Levante, de ouro e estopa, de esplendores e pelintrices. É um gordo e, portanto, um prudente. O seu magnífico solitário nunca deixou de lhe brilhar no dedo. Nenhum frio jamais o surpreendeu sem uma pelícia de 2.000 francos. E nunca deixa de ganhar todas as semanas, no Fraternal Club, de que é um membro querido, 10 libras ao whist. É um forte, mas tem uma debilidade.
É singularmente guloso, de rapariguinhas de 12 a 14 anos. Gosta delas magrinhas, muito louras e com o hábito de praguejar. Coleciona-a pelos bairros pobres de Londres com método. Instala-as em casa e ali as tem, como passarinhos na gaiola, metendo-lhes a papinha no bico, ouvindo-as paurar todo baboso, animando-as a que lhe roubem os xilins da algibeira, gozando o desenvolvimento dos vícios naquelas flores da lama de Londres. Pondo-lhes ao alcance as garrafas de gin, para que os anjinhos se embebedem, e quando alguma excitada de álcool, ao cabelo, ao vento e face acesa, o injuria ou a repela, baba obscenidades, o bom Bracolete, encruzado no sofá, de mãos beatamente cruzadas na pança, o olhar afogado em êxtase, murmura no seu italiano de costa síria: Piccolina, gentiletta, querido Bracolete. Foi realmente com prazer que o abracei nessa noite em Charing Cross. E como não nos víamos há muito, fomos cear juntos ao restaurante. O criado triste lá estava no seu comptoir, curvado sobre o Jornal de Débat, e apenas Bracolete apareceu, na sua majestade de obeso. O homem estendeu-lhe silenciosamente a mão. Foi um shake hand solene, enternecido e sincero. Bom Deus, eram amigos! Arrebatei Bracolete para o fundo da sala e, vibrando de curiosidade, interroguei-o com o sofreguidão. Quis primeiro o nome do homem. Chama-se Corriscoso, disse-me Bracolete grave. Quis depois a sua história, mas Bracolete, como os deuses da Ática que nos seus embaraços no mundo se recolhiam à sua nuvem. Bracolete refugiou-se na sua vaga reticência. Mon Dieu, mon Dieu. Não, Bracolete. Vejamos, quero-lhe a história. Aquela face fatal e byroniana deve ter uma história. Bracolete então tomou todo o ar cândido que lhe permitem a sua pança e as suas barbas e confessou-me, deixando cair as frases às gotas, que tinham viajado ambos na Bulgária e no Montenegro. Corriscoso foi seu secretário. Boa letra, tempos difíceis e... Mon Dieu. Donde é ele? Bracolete respondeu sem hesitar, baixando a voz com um gesto repassado de desconsideração. É um grego de Atenas. O meu interesse sumiu-se como a água de que a areia absorve. Quando se tem viajado no Oriente, nas escalas do Levante, adquire-se facilmente o hábito, talvez injusto, de suspeitar do grego. Aos primeiros que se vêem, sobretudo tendo uma educação universitária e clássica, o entusiasmo acende-se um pouco, pensa-se em Alcibíades e em Platão, nas glórias de uma raça estética e livre, e perfilam-se na imaginação as linhas augustas do Parthenon. Mas depois de os ter frequentado às mesas redondas e nos tombadilhos das messageries, e principalmente depois de ter escutado a lenda da velhacaria que eles têm deixado desde Esmirna até Tunis, os outros que se veem provocam apenas estes movimentos: abotoar rapidamente o casaco, cruzar fortemente os braços sobre a cadeira do relógio e aguçar o intelecto para rechaçar a escroquerie. A causa desta reputação funesta é que a gente grega que emigra para as escalas do Levante é uma plebe torpe, parte pirata e parte lacaia, bando de rapina astuto e perverso. A verdade é que apenas soube Corriscoso um grego. Lembrei-me logo que o meu belo volume de Tennyson, na minha última estada em Charing Cross, me desaparecera do quarto. E recordei o olhar de gula e de presa que cravara nele Corriscoso. Era um bandido. E durante a ceia não falamos mais de Corriscoso. Serviu-nos outro criado, rubro, honesto e são. O lúgubre Corriscoso não se afastou do comptoir, abismado no Jornal de Débat. Nessa noite aconteceu, ao recolher-me ao meu quarto, que me perdi. O hotel estava atulhado e eu tinha sido alojado naqueles altos de Charing Cross, numa complicação de corredores, escadas, recantos, ângulos, onde é quase necessário roteiro bússola. De castiçal na mão, penetrei num passadiço onde corria um bafo morno de viela mal arejada.
As portas aí não tinham números, mas pequenos cartões colados onde estavam inscritos nomes. John, Smith, Charlie, Willie, enfim, eram evidentemente as habitações dos criados. De uma porta aberta saía a claridade de um bico de gás. Adiantei-me e vi logo Corriscoço, ainda de casaca, sentado a uma mesa lastrada de papéis, de testa pendida sobre a mão, escrevendo. Pode me indicar o caminho para o número 508? Balbuciei. Ele ergueu para mim um olhar estremunhado e enevoado. Parecia ressurgir de muito longe, de um outro universo. Batia as pálpebras repetindo. 508, 508. Foi então que eu avistei sobre a mesa, entre papéis, colarinhos sujos e um rosário, o meu volume de Tennyson. Ele viu o meu olhar, o bandido, e acusou-se todo numa vermelhidão que lhe inundou a face chupada. O meu primeiro movimento foi não reconhecer o livro, como era um movimento bom, e obedecendo logo à moral superior do mestre Tai Han, reprimi-o, e apontando o volume com um dedo severo, um dedo de providência irritada, disse-lhe: é o meu Tennyson. Não sei que resposta ele tartamudeou, porque eu, apiedado, retomado também pelo interesse que me dava aquela figura picaresca de grego sentimental, acrescentei num tom repassado de perdão e de justificação. Grande poeta, não é? Que lhe pareceu? Tenho a certeza que se entusiasmou. Corriscoço corou mais, mas não era o despeito humilhado do salteador surpreendido. Era, julguei eu, a vergonha de ver a sua inteligência, o seu gosto poético adivinhados e de ter no corpo a casaca coçada de criado de restaurante. Não respondeu. Mas as páginas do volume que eu abri responderam por ele. A brancura das margens largas desaparecia sob uma rede de comentários a lápis. Sublime, grandioso, divino. Palavras lançadas numa letra convulsiva, num tremor de mão, agitada por uma sensibilidade vibrante. No entanto, Corriscoço permanecia de pé, respeitoso, culpado, de cabeça baixa, com o laço da gravata branca fugindo para o cachaço. Pobre Corriscoço! Compadeci-me daquela atitude, revelando todo um passado sem sorte, tantas tristezas de dependência. Lembrei-me que nada impressiona o homem do levante como um gesto de drama e de palco. Estendi-lhe ambas as mãos num movimento à atalma e disse-lhe: eu também sou poeta. Esta frase extraordinária pareceria grotesca e impudente a um homem do norte. O levantino viu logo nela a expansão de uma alma irmã. Por que não lhes disse? O que Corriscoço estava escrevendo numa tira de papel eram estrofes, era uma ode. Daí a pouco, com a porta fechada, Corriscoço contava-me a sua história. Ou ante os fragmentos, anedotas desirmanadas da sua biografia. É tão triste que a condenso. De resto, havia na sua narração lacunas de anos, e eu não posso reconstruir com lógica e sequência a história deste sentimental. Tudo é vago e suspeito. Nasceu com efeito em Atenas. Seu pai parece que era carregador no Pireu. Aos 18 anos, Corriscoço servia de criado a um médico. E nos intervalos do serviço frequentava a Universidade de Atenas. Estas coisas são frequentes lá, como ele dizia. Formou-se em leis. Isto habilitou-o, mais tarde em tempos difíceis, a ser um intérprete de hotel. Desse tempo datam as suas primeiras elegias num semanário lírico, intitulado Ecos da Ática. Isto levou diretamente à política e às ambições parlamentares. Uma paixão, uma crise patética, um marido brutal, ameaças de morte forçaram-no a expatriar-se. Viajou na Bulgária, foi em Salônica empregado numa sucursal do Banco Otomano, remeteu endechas dolorosas a um jornal da província, a Trombeta de Argólida. E há aqui uma dessas lacunas, um buraco negro na sua história. Reaparece em Atenas com fato novo, liberal e deputado.
Este período de glória foi breve, mas suficiente para o pôr em evidência. A sua palavra colorida, poética, recamada de imagens engenhosas e lustrosas, encantou Atenas. Tinha o segredo de florir, como ele dizia, os terrenos mais áridos. De uma discussão de imposto ou de viação, fazia saltar Écoglas de Teócrito. Em Atenas, esse talento leva ao poder. Corriscoso era indicado para gerir uma alta administração do Estado, o ministério. Porém, e com ele, a maioria de que Corriscoso era o tenor querido, sumiram-se sem lógica constitucional num destes súbitos desabamentos políticos tão comuns na Grécia, em que os governos se aluem, como as casas em Atenas, sem motivo. Falta de base, decrepitude de materiais e de individualidades, tudo tende para o pó num solo de ruínas. Nova lacuna, mergulho obscuro na história de Corriscoso. Volta à superfície. Membro de um clube republicano de Atenas, pede num jornal a emancipação da Polônia e a Grécia governada por um concílio de gênios. Publica então os seus Suspiros de Trácia. Tem outro romance de coração. E, enfim, e isto disse-mo sem explicações, é obrigado a refugiar-se em Inglaterra. Depois de tentar em Londres várias posições, coloca-se no restaurante de Charing Cross. É um porto de abrigo, disse-lhe eu, apertando-lhe a mão. Ele sorriu com amargura. Era de certo um porto de abrigo e vantajoso. É bem alimentado, as gorjetas são razoáveis, tem um velho colchão de molas, mas as delicadezas da sua alma são, a todo momento, dolorosamente feridas. Dias atribulados, dias crucificados, os daquele poeta lírico forçado a distribuir numa sala, a burgueses estabelecidos e glutões, costeletas e copos de cerveja. Não é a dependência que o aflige. A sua alma de grego não é particularmente ávida de liberdade, basta-lhe que o patrão seja cortês. E, como ele me disse, é-lhe grato reconhecer que os fregueses de Charing Cross nunca lhe pedem a mostarda ou o queijo, sem dizer "if you please". E, quando saem, ao passar por ele, levam 2 dedos à aba do chapéu. Isso satisfaz a dignidade de Corriscoso. Mas o que o tortura é o contato constante com o alimento. Se ele fosse um guarda-livros de um banqueiro, primeiro caixeiro de um armazém de sedas, nisso há uma sombra de poesia. Os milhões que se revolvem às frotas mercantes, à brutal força do ouro, ou então dispor ricamente os estofos, os cortes de seda, fazer correr a luz nas ondulações dos moirés, dar ao veludo as molezas da linha e da prega. Mas num restaurante, como se pode exercer o gosto, a originalidade artística, o instinto da cor, do efeito do drama, a partir nacos de rosbife ou de presunto de York? Depois, como ele disse, dar a comer, fornecer alimento, é servir exclusivamente a pança, a tripa, a baixa necessidade material. No restaurante, o ventre é Deus, a alma fica fora com o chapéu pendurado no cabide, ou com o rolo de jornais que se deixou no bolso do paletó. Deste ponto em diante, o original é cópia manuscrita, talvez de Luís de Magalhães. E as convivências, e a falta de conversa, nunca se voltarem para ele senão para lhe pedirem salame ou sardinhas de Nantes. Nunca abrir os seus lábios donde pendia o parlamento de Atenas, senão para perguntar: mais pão? Mais bife? Esta privação de eloquência é-lhe dolorosa. Além disso, o serviço impede-lhe o trabalho. Corriscoso compõe de memória 4 passeios pelo quarto, um repelão ao cabelo, e a ode sai-lhe harmônica e doce. Mas a interrupção glutona da voz do freguês, pedindo nutrição, é fatal a esta maneira de trabalhar. Às vezes, encostado a uma janela, de guardanapo no braço, Corriscoso está fazendo uma elegia. São tudo luares, roupagens alvas de virgens pálidas, horizontes celestes, flores de alma dolorida. É feliz.
está remontado aos céus poéticos, nas planícies azuladas, onde os sonhos acampam, galopando de estrela em estrela. De repente, uma grossa voz faminta berra de um canto: "Bife e batatas!" Aí, as aladas fantasias batem o voo como pombas espavoridas. E aí vem o infeliz corriscoço precipitado dos cimos ideais, de ombros vergados e as abas da casaca balouçando, perguntar com um sorriso lívido: "Passado ou meio cru?" Ah, é um amargo destino. Mas, perguntei-lhe eu, por que não deixe este covil, este templo do ventre? Ele deixou pender a sua bela cabeça de poeta e disse-me a razão que o prende. Disse-me, quase chorando nos meus braços, com um nó da gravata branca no cachaço: Corriscoço ama uma Fanny, criada de todo o serviço em Charing Cross. Ama-a desde o primeiro dia em que entrou no hotel. Amou-a no momento em que a viu lavando as escadas de pedra, com os braços roliços nus e os cabelos louros, os fatais cabelos louros, deste louro que entontece os meridionais, cabelos ricos, de um tom de cobre, de um tom de ouro mate, torcendo-se numa trança de deusa. E depois a carnação, uma carnação de inglesa de Yorkshire, leite e rosas. E o que Corriscoço tem sofrido, toda sua dor exala em odes, que passa a limpo ao domingo, dia de repouso e dia do Senhor. Leu-mas, e eu vi quanto a paixão pode perturbar um ser nervoso. Que ferocidade de linguagem, que lances de desespero, que gritos de alma dilacerada arremessados dali, daqueles altos de Charing Cross para a mudez do céu frio. É que Corriscoço tem ciúmes. A desgraçada Fanny ignora aquele poeta ao seu lado, aquele delicado, aquele sentimental. E ama um policeman. Ama um policeman, um colosso, um Alcides. Uma montanha de carne eriçada de uma floresta de barbas, com o peito como o flanco de um couraçado, com pernas como fortalezas normandas. Este polifemo, como diz Corriscoço, tem ordinariamente serviço no Strand. E a pobre Fanny passa o seu dia a espreitá-lo de um postigo dos altos do hotel. Todas as suas economias as gasta em quartilhos de gin, de brandy, de genebra, que à noite lhe leva em copinhos debaixo do avental. Mantém-no fiel pelo álcool. O monstro, plantado enormemente a uma esquina, recebe em silêncio o copo, atira-o de um gole às fauces tenebrosas, arrota cavamente, passa a mão cabeluda pela barba de Hércules e segue taciturnamente, sem um obrigado, sem um amo-te, batendo o lajedo com a vastidão das suas solas sonoras. A pobre Fanny admira o babosa, e talvez nesse momento, à outra esquina, o magro Corriscoço, fazendo no nevoeiro um esguio relevo de poste telegráfico, soluce com a face magra entre as mãos transparentes. Pobre Corriscoço! Se ele ao menos a pudesse comover. Mas que? Ela despreza-lhe o corpo de tísico triste, e a alma não lhe a compreende. Não que Fanny seja inacessível a sentimentos ardentes, expressos em linguagem melodiosa, mas Corriscoço só pode escrever as suas elegias na sua língua materna, e Fanny não compreende grego, e Corriscoço é só um grande homem em grego. Quando desci ao meu quarto, deixei-o soluçando sob o catre, tendo-o visto depois outras vezes ao passar em Londres. Está mais magro, mais fatal, mais mirrado de zelos, mais curvado quando se move pelo restaurante com a travessa do rosbife, mais exaltado no seu lirismo. Sempre que ele me serve, dou-lhe um xelim de gorjeta. E depois, ao sair, aperto-lhe sinceramente a mão. E esse foi Um Poeta Lírico, de Essa de Queiroz. A gente tem a história do Corriscoço, deste grego, e tem várias... Eu enxerguei nesse livro, Lucas... Nesse conto. Nesse conto, várias caricaturas, assim, que o Essa nos traz,
lembrar que ele é um representante do realismo português, né? Então a gente tem algumas situações sendo colocadas e até a questão de crítica social que eu já vou explicar aqui o que a gente tem costurado por essa nesse conto. Falar inicialmente sim das caricaturas do próprio personagem Corriscoso, né? Eu até tirei aqui que ele fala que ele tinha um carão longo e triste, muito moreno, de nariz judaico e uma barba curta e frisada, uma barba de Cristo em estampa romântica. Então, ó, que forma, né, de descrever. E quando ele fala que quando o menino caminha, a calça parece o mastro de uma bandeira. Sim. É para falar da canela fina. Né? Um outro momento aqui bem caricaturado do texto para descrever é quando ela fala da guarda-livros, que é tesa e loura, com um perfil antiquadro de medalha safada. Fiquei pensando, né? Como ele consegue colocar as palavras desta forma, né? Sim. E falar que a moça pousou seu crochê ao lado da chávena de chá, acariciou com um gesto doce os dois bandôs louros, falar, né, daquela curvinha que é feito no cabelo, dividido ao meio, né? Aquele cabelo bem característico do século XIX. E daí, então, anota o nome dele, com o dedinho no ar, fazendo rebrilhar um diamante. Então, ele é cheio de detalhes, né? Todos os detalhes são colocados. Sim. Agora, tem uma parte aqui que você percebe no texto que ele só coloca, no meu ponto de vista, para fazer uma crítica às mazelas sociais, como um bom realista, né? Que é quando ele insere o amigo Bracolete. Porque quando você conclui a leitura do conto, você percebe que esse personagem ele foi inserido especialmente para pôr em pauta um péssimo costume de escravizar as infantas louras para a luxúria, né? Então é como se ele fizesse uma denúncia de certa forma nesse conto, porque não tem nenhum outro motivo para esse Bracolete aparecer, que ele dá pouca informação sobre o Corriscoso, se você for pensar bem, né? Sim. Então ele, ao mesmo tempo que ele começa falando, então o que ele faz? Ele mostra uma caricatura que não é inglesa, porque ele também é grego, né? Mas apesar de falar italiano, é tão misturado, né? E ele fala italiano, mas ele fala em francês também no meio do texto, quando ele fala oh mon Dieu, né? Tipo, que é o que ele fica repetindo, né? Mas ele fala piccolina, então isso é italiano. E daí depois fala que o Bracolete é grego, né? Então é uma mistura de caricaturas num personagem só, que ele primeiro começa a elogiar, que é um grande cara, e depois ele meio que destrói essa figura quando ele o compara com os animais da Síria. Eu fui pesquisar quais são os animais da Síria, Lucas. Inclui, entre outros, mas os que mais aparecem são raposas, lobos, águias e répteis. Sim, né? Predadores. Predadores, todos predadores. Então, eu justamente trago aspas aqui. Não conhecem Bracolete? A sua presença é formidável. Tem a ampliação pançuda, o negro cerrado da barba, a lentidão, o cerimonial de um pachá gordo. Mas esta ponderosa gravidade turca é temperada em Bracolete pelo sorriso e pelo olhar. Que olhar? Um olhar doce, que me faz lembrar os animais da Síria. Né? Então ele tipo meio que morde e assopra quando ele coloca esse personagem. Sim. E pra mim é pra criticar as mazelas sociais do... pode ser porque é um texto do século XIX, né? E daí a forma como era tratado essas coisas era muito sutil também, né? Sei que tem literatura que é mais explícita, assim, entre aspas, né? Mas aqui eu acho que faz sentido isso sim, que pode ser uma crítica social nesse sentido, colocando esses personagens sutilmente, né? Não, nada colocando, explicando demais, né? Ele coloca sutilmente a situação ali. Eu confesso que quando eu comecei a ler, chegou a me embrulhar o estômago, essa parte do Bracolete ali, sabe? Pensei, mas por que ele tá pondo esse personagem? A custo de quê? Que depois ele não volta e não faz nada e não colabora com a narrativa de nenhuma forma. Então é realmente só pela crítica mesmo. E eu acho que é também pra fazer o que esse conto fez muito bem, na minha opinião, e eu acho que é o grande lance do conto é a ambientação. Pra mim foi, porque é tudo muito
as descrições são muito ricas, né? As palavras usadas têm simbolismo, metáfora junto, Sim. e tudo é descrito dessa forma, desde o ambiente até os personagens, né? Perfeito. Então, pra mim, a ambientação que marcou bastante. E isso tudo acontece, Lucas, pelo homem que o Eça de Queiroz foi. Então, vou lembrar aqui. Primeiro que esse conto, algumas informações que eu vou falar agora foram me passadas diretamente da nossa apoiadora portuguesa, né, que tem os livros do Eça de posse e me passou aqui as informações e as capas, as referências, que é a Lina Soares. Sim, né? nossa apoiadora. Então, saiu em 1880 na revista O Atlântico. Esse conto, em sua primeira aparição. E o Eça, então, ali nos fins do século XIX, ele foi o único romantista português que ganhou fama naquele momento, né? Ele começa a despontar em 1867 e depois ele vai fazendo também um trabalho bastante significativo, que a gente percebe que tem referência nesse conto, que é como diplomata. Então ele viajou muito como diplomata, e como jornalista, inclusive, também, porque ele fez a cobertura em 1869, então 2 anos depois desse início, desse desponte na carreira literária, da inauguração do Canal de Suez, no Egito, né? Então, ali ele fez até uma obra que se chama O Egito, é uma obra que saiu póstuma em 1926, né? E ele foi, então, cônsul de Portugal em Havana, em Newcastle, em Bristol e em Paris. Então veja quantos países ele roda. Mas ele mora um tempo em Londres e ali ele tem essa oportunidade de observar muito bem, né, como que é o inglês, né, que cenário é esse. Por isso que tem tudo isso que você falou da ambientação. Né? Ele chega a Newcastle em 1874 e depois ele mudou para Bristol, onde ele ficou até 1888. Então é bastante tempo em cada lugar. É diferente de você fazer uma viagem de turismo e durante 20 dias passar por 7 países e achar que conheceu alguma coisa e na verdade ele viveu ali, né? Você não conheceu quase nada. Eu chamo de Bristol. Desculpa. Obrigada. Bristol. Então, daí, nesse ano, ele foi nomeado cônsul em Paris, né? Então, ele viveu longas temporadas em Londres. Lá, ele escreveu, inclusive, Crônicas de Londres. É um livro que tem uma visão muito detalhada da sociedade londrina no século XIX. Né? E em Cartas de Inglaterra, que é um livro que reúne outros escritos do Eça, enquanto ele viveu em Newcastle e Bristol. Não precisa exagerar também. Tem então essas informações, essas histórias, né, em Cartas de Inglaterra desse tempo que ele viveu lá. Aqui a gente tem um narrador, né, agora falando um pouco mais da análise desse texto. Em O Poeta Lírico, né? Esse narrador é o que o Walter Benjamin chama de narrador viajante, né? O Walter Benjamin teorizou muito bem na literatura 2 tipos de narradores. Aquele local que conhece tudo, de trás para frente, de frente para trás, todo o comércio, todas as caricaturas de personagens locais, e aquele viajante, né, que vai passando por vários lugares e em cada chegada ele traz uma experiência e quando ele vai, ele leva também mais um pouco de experiência. Os contos do Tchekov são muito assim, né? Bem Tem interessante. O narrador viajante. Do Pushkin também, né? Eu vejo no Tchekov muito narrador local, na verdade. Eu confundi com o Pushkin. O Pushkin, né, como Agente do Correio, que tem um narrador assim. Né? Interessante. Mas então, esse narrador, o que acontece com ele? Ele vem do continente, ele tá vindo da França. E ele atravessa o Canal da Mancha a bordo de um barco para visitar Londres. Ali ele parte, depois que ele vê pela primeira vez ali, né, o Corriscoso, né, ele vê que ele é um atendente ali do hotel onde ele fica. Ele pega um expresso, né, um trem e vai para a Escócia. E depois ele volta de novo a Londres e assim ele conclui quando ele conhece de verdade a história do Corriscoso, né? E esse a gente percebe uma tristeza, né, muito grande nesse poeta, porque ele é um poeta frustrado, ele teve uma vida grande, mas ele é frustrado de amor, que acho que é o mal dos poetas de modo geral, né? Amam demais. Primeiro ele teve aquele problema, né, que ele conta, o próprio narrador aqui nos traz, que era de um marido ciumento, então ele se envolveu com uma mulher casada, meio que saiu fugido. E esse foi uma das primeiras bancarrotas, assim, morais dele.
E depois ali, ele tá de novo preso numa situação assim, porque ele se apaixona por uma inglesa ali, uma moça, e essa moça gosta de outro. Então a gente tem esse triângulo amoroso sendo apresentado. Mas nesse meio de tempo, a gente tem um livro roubado, que é de Alfred Tennyson, que é um poeta inglês que foi muito, assim, laureado, muito destacado, fascinava os leitores da Europa no século XIX. Então por saber disso também, por ter convivido em Londres, ele coloca a obra do Tennyson, que é uma obra real mesmo, dentro do conto. Né? Se você já leu Tennyson, escreve pra gente na caixinha. Sim. Mas eu queria também lembrar, Lucas, todos os outros contos do Essa que a gente tem, a gente já trouxe. Dizer... a gente vai marcar todos aí no episódio. O meu favorito é Civilização, mas tem vários, todos são legais, né? Essa de Queiroz é muito bom. Civilização, interessante dizer que deu origem para As Cidades e as Serras. A gente tem a história do Jacinto, né? Do livro tão famoso dele, né? Do Essa. Sim. Então, o embrião tem Civilização, que já é um embrião grande, um embrião já germinadinho, porque é um conto longo. É um episódio extenso aqui do Leitura e é muito envolvente, bem interessante, quando tudo que há de tecnologia começa meio que se virar contra o homem e obriga ele a aproveitar a natureza num certo solar onde ele vai parar, né? Um solar da família. Mas a gente começou com essa no podcast com o Tesouro, lá em maio de 2020. Foi o segundo mês de podcast. Lá no início. E então a gente tá meio que aniversariou de novo, né? Porque estamos aí lançando esse episódio no dia 30 de maio e a gente estreou ele no 29 de maio de 2020. Então é meio que um episódio comemorativo dessa de Queiroz, esse de hoje também, se a gente for pensar. Tem a Aya, que inclusive a gente tem sempre comentários nesse episódio também. E além do Civilização que você falou, o Suave Milagre, que é um conto que a gente fez em fim de ano, em Natal. E olha, eu fiquei embasbacada e gostei muito da sugestão da Lina, porque o último episódio do Essa foi em 8 de dezembro de 2023. Fazia tempo. Muito tempo. Agora, tem uma frase aqui no meio desse texto que me deixou assim... pensando em várias coisas. Só essa frase já dá um ensaio, gente. Vou jogá-la aqui no ar. O serviço impede-lhe o trabalho. Então é uma frase muito real, né? E até essa semana eu vi um post de uma amiga que escuta o Leitura de Ouvido, que é a Heloísa Mendonça, lá de Belém do Pará. E ela fez um post porque ela faz cadernos artesanais maravilhosos. Muito legal, gente. Ela tem um dom incrível. Meus cadernos de escrita são todos dela. O Lucas também tem misto de escrita, de desenho. É muito bonito. Eu já fiz o jabá pra você, Lô. E dizer assim, que ela trabalha na área do direito. Mas ela é muito boa nos cadernos. Então ela estava terminando as férias, ela fez um post dizendo... E tem tudo a ver com o serviço impede-lhe o trabalho. Que é a frase aqui do conto. Agora vou esperar de novo pelas tardes ensolaradas de domingo, ou né, de fim de semana, que vai ser o verão para mim, quando eu puder voltar para essa sala aqui e trabalhar nas minhas encadernações. Ela também restaura livros antigos e tal. É um trabalho muito minucioso. Que é o trabalho que ela gosta, mas aí o serviço impede-lhe o trabalho, porque ela estava voltando a trabalhar, né? E é o caso no nosso Corriscoço, que daí aqui no final também, o Essa faz uma costura muito profunda e filosófica, que se o Corriscoço trabalhasse com tecidos, com papéis, guardando livros, a dor dele não ia ser tão grande, porque não está tão distante assim de um pensamento mais formado, né, de uma contemplação de beleza, por exemplo, trabalhando com tecidos, vendendo tecidos. Mas não, ele usa um termo bem chulo, ele fala que ele cuida da pança, né, que é dar comida, rosbife e batata, né, para os outros. Então, esse momento aqui final de análise desse conto, gente, é para você fazer uma reflexão na sua vida. O teu serviço está atrapalhando o seu trabalho? Né? O seu verdadeiro trabalho, que você ama fazer, você está fazendo? Né? Para fazer valer sua existência? Sim, e eu acho que é importante também, não é porque você tem que ter um trabalho ali, trabalho sério, digamos assim, entre aspas, né? Que para sustentar o que você gosta de fazer, né, não tem problema nenhum quanto a isso, né? E tem muita gente que para de fazer o que gosta de fazer porque, eu queria estar fazendo só isso, mas às vezes você tem que ter um outro trabalho para você também sustentar aquilo que você gosta, né? Porque senão você
vai ficando vazio, né, a vivência ali. Então, eu já vivi isso também, de trabalhar em coisa que eu não gosto, mas quando você para de fazer para de fazer o que gosta, porque você tá trabalhando demais, enfim, isso vai te sugando, né, vai te tirando a energia aos poucos. Então, é difícil, né, você conciliar as duas coisas, mas eu acho que tem que tentar, né. Além do sofrimento de amor que o nosso Corriscoço finaliza ali, eu acho que o grande objetivo do Essa na verdade, apresentar essa temática pra gente. Quando o serviço impede-lhe o trabalho. Né? Bem legal. Então, fica aí essa nota de análise aí no fim pra você ficar refletindo com a gente nesse episódio tão legal, que é um poeta lírico. E é lírico, justamente por isso, para falar do eu, né? Então, o título também não é à toa, né? É o lírico, é o eu, o que realmente importa pra mim. Então, ele não via a hora de conseguir brechinhas entre o abastecer a pança dos outros para fazer as odes, os poemas, os versos. E esse trabalho realmente dá trabalho, né? Ele é árduo. Então, você ir atrás, assim, muitas vezes fazer o que você gosta também dá trabalho, né? Não é porque você gosta que vai ser moleza. Justamente. Né? Então... Todo trabalho exige dedicação, né? Não deixe o serviço te impedir o trabalho demais, gente. Então, essa é a mensagem de hoje. Isso aí, se você quer fazer como a Lina Soares fez e aí sugeriu pra gente esse texto da S. de Queiroz, nossos apoiadores, eles têm essa porta aberta com a gente, todas as sugestões deles a gente considera com carinho, e pra você se tornar um apoiador é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Os nossos apoiadores recebem 2 recompensas, uma delas, todos eles são citados nos nossos créditos finais aqui em todo episódio. E também eles recebem o estudo aprofundado da obra que a gente trouxe na semana, junto com a arte de capa, junto com uma mensagem nossa. Além de abrir essa porta, né, de sugestões e troca de ideia que a gente tem com vários apoiadores nossos aqui. Eles são nossos conselheiros. Isso, dá para colocar como conselheiro também, com certeza. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Fultz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Max de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prau, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Harmana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita e Zenilda Ribeiro da Silva. Quero mandar um abraço de aniversário pro Sérgio Juarez Rico da Luz. Tá de aniversário hoje, nosso apoiador. Mais uma recompensa que os apoiadores recebem. Então, mais uma vez, se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou chave pix leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.